Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 311, 311, e eu tô aqui com o Dudu e a Ana. E Ana, explica pra mim, por que o Gibson não está aqui com a gente? Porque ele tá representando a Irmandade Corintiana na Arena Corinthians, né? O Neoquímica Arena. Ele tá lá. Inclusive, ele deve ter levado umas camisetinhas lá pra já dar uma vendida, né? Já abriu uma barraquinha da Irmandade ali pra vender as camisetas, as canecas. Tá lá representando, dando sorte, né? Deu sorte hoje. Exatamente. A estreia da camisa da Irmandade na Neoquímica Arena deu sorte, então por isso que nós estamos um pouco desfalcados hoje. É um bom motivo, certo? Enfim, como a Ana já falou aqui, estamos fazendo esse podcast logo depois da partida 2-0 Corinthians sobre o Cuiabá. Enfim, a gente tinha falado anteriormente que ia fazer a gravação do podcast no domingo, mas domingo tem a eleição, não vai ter jogo, enfim, é um momento delicado do Brasil e tudo mais, então resolvemos adiantar a gravação do nosso podcast. Então estamos aqui gravando sábado à noite, logo depois da partida 2-0 sobre o Cuiabá. E eu queria começar puxando uma fala nossa que a gente fez na nossa live anterior. Que a gente falou que a partida anterior contra o Atlético Goianiense foi tipo, e essas próximas 3 partidas, inclusive essa contra o Cuiabá de hoje, era uma espécie de ensaio, né? Um ensaio para a partida principal, para a final do Corinthians contra os Urubus, lá na Copa do Brasil. E curiosamente, logo depois dessa partida, o Yuri Alberto também falou a mesma coisa. A gente está fazendo um ensaio e tal. E eu queria começar com você, Ana. O que você achou desses 2 ensaios do Corinthians? 2 vitórias, né? Mas foi um bom ensaio, não foi? Acho que o jogo contra o Atlético Goianiense foi um pouco mais sofrido. Hoje, eu não recrimino. Logicamente que se o pezinho de moça do Davidson não tivesse um pouquinho à frente, o jogo era outro. Teria sido outro. Mas eu não recrimino o que o Corinthians fez hoje. Assim, acho que precisa ganhar ritmo, acho que precisa ensaiar, mas fez um bom primeiro tempo, fez o resultado, jogou o segundo tempo na tranquilidade. Isso vai acontecer na final da Copa do Brasil? Não vai. Mas eu acho que tudo também tem que ser dosado, não adianta também meter 7 no Cuiabá e depois chegar a perder de 3 do Flamengo. Então vamos dosar, chegar todo mundo bem, treino é treino, mas jogo é jogo, né? Então acho que fez o certo hoje, não vejo nenhum problema de ter tirado o pé no segundo tempo. É ensaio, mas é ensaio valendo, né, Dudu? Vale 3 pontos, essas 2 vitórias nos colocaram de novo no G4, é um ensaio valendo, né? Com certeza, né? Até porque a curiosidade dessa rodada é que todo mundo do segundo ao 8º lugar, todo mundo ganhou, né? Então a gente precisava também dessa vitória, recuperamos o 4º lugar. Na verdade, assim, o que serviu um pouco de atenção, acho que pra gente, foi exatamente a nossa desatenção. A gente foi salvo um pouquinho lá pelo VAR mesmo, né? Até que enfim o VAR nos ajudou, né? Vale ressaltar isso também. E aí o Corinthians, ele não estava dando tanto espaço pelos meios, né? Que nem deu contra o Atlético Goianiense, mas as laterais estavam bem espaçadas. Nessa aí saiu o gol mais Cid Bacon fazendo uma partida muito boa. Quando ele saiu, deu uma aliviada, por incrível que pareça. Verdade, né? Ele correu mais em 15 minutos hoje do que ele correu na segunda passagem inteira do Corinthians. Não, então, aí a gente teria tomado um gol com 2 minutos e pouco, né? Ia mudar toda a estratégia, a estrutura do jogo, enfim. Mas o que também acho que vale muito a pena foi a nossa dupla de ataque funcionando, né? O Yuri Alberto e o Roger Guedes cada vez mais se entendendo, muito bom eles fazerem os gols nas 2 partidas, os gols deles. Acho que agora sim o Corinthians vai tirar um pouquinho o pé, né? Fausto Vera, se não me engano, tomou o 3º amarelo. O importante era fazer os 3 pontos, a lição de casa que nem a gente fez. E foi bom, que nem a Ana falou, o importante era também não se desgastar à toa, já que o Cuiabá não ofereceu muito. Então também foi bom ficar tocando a bola. Eu achei que o resultado dos ensaios foi bom, mas na prática não foi tão bom assim, né? A gente teve bastante dificuldade contra o Atlético Goianiense. Hoje iria para uma dificuldade que é aquela desatenção inicial do Corinthians que
se repetiu novamente na partida de hoje, quer dizer, por um detalhe ali, um pezinho, o gol não valeu. Ainda bem que tem o VAR, né? Hoje a gente agradece, a gente já xingou muito, mas hoje a gente agradece. E aí o jogo seria completamente outro, né? E o Corinthians só foi entrar de fato na partida dessa noite depois que marcou um gol. Mas enfim, fica essa atenção. Acho que nas duas partidas o Corinthians... Nas duas partidas, os nossos adversários tiveram chances de marcar primeiro do que o Corinthians. O Corinthians só foi ter chances depois de ter tomado um certo sufoco, enfim. Isso fica de alerta. Acho que eram adversários mais fracos, adversários que estão ali na parte de baixo da tabela, como aliás é o nosso próximo adversário também. Mas a gente não vai enfrentar um time desse na final da Copa do Brasil. É uma final grande, são dois times grandes, o time deles muito bem preparado. E uma bobeada dessas pode nos valer o campeonato, sem dúvida nenhuma. Isso para mim é uma preocupação enorme, pensando nesses dois ensaios aí. E o Corinthians, né, Ana, definiu a partida no primeiro tempo e o segundo tempo, acho que você falou muito bem, podia até ter encerrado, podia nem voltado o intervalo, porque no segundo tempo não teve nada, né? Teve nada. Só o cartão amarelo do Fausto Vera. Que já serve até para facilitar o rodízio do VP. Ele tá fazendo esse rodízio, né? Mas assim, acho que a maior dúvida dele tá um pouco nessa do Adson e Mosquito. E nenhum dos dois jogou bem, né, Dudu? A verdade é essa. Nenhum dos dois jogou bem nessas duas partidas. É verdade, né? O Adson hoje ainda teve a oportunidade de jogar o jogo todo, né, também. O Mosquito às vezes não tem feito os 90 minutos. E o segundo tempo você falou lá pra Ana, assim, o que acho que o único que entra atento é o Cássio, né? Acho que tem que fazer uma ressalva, ele fez uma bela defesa no segundo tempo. Bela lembrança. Nas duas partidas, o Cássio fez defesas importantes nas duas partidas dessa semana. Grande fase do nosso camisa 12. E aí eu ia fazer só uma pequena brincadeira. Pô, mas o Matheus Vital quase fez, né? Mas parece que não quer fazer. E o Ramiro também, né? Parece que não vai ter jeito. Mas pelo menos assim, o Corinthians quando tentou apertar, tentou fazer o terceiro, quase conseguiu, né? Isso serve. Mas também assim, que nem a gente falou, a fraqueza aí do adversário. A gente não vai enfrentar isso na final, então tem que estar mais atento, não pode desperdiçar essas oportunidades contra um time como o Flamengo, principalmente numa final, né? E você citou aí o Vital e o Ramiro, e Ana, pra mim fica bem claro, né? A gente não pode contar, se a gente tá pensando que é um ensaio pra final, a gente não pode contar com um banco de reservas na final, né? A gente tem que contar com os 11 ali, sei lá, 12, você coloca o Adson, o Mosquito, se tiver o Maicon, né, quem que vai sair? O Piton e tal, e olha lá, né, a gente começa a cavar muito esse banco aí e não sai nada, né? Então isso me preocupa um pouco. Até desculpa, Ana, eu acho que na brincadeira aí, o Corinthians hoje tem 10 titulares, né? A dúvida é o Mosquito ou o Adson. É verdade. Mas me preocupa um pouco esse banco. Você olha e é praticamente um deserto, né? Deserto de opções, não tem ninguém muito para mudar o jogo. Mas é assim, é o que nós temos. Chegamos até aqui com isso. Se não resolver com os 11 titulares, não é do banco que vai vir nada. Vai ser complicado. Vai ser bem complicado mesmo. Até imagino, enfim, já projetando a partida final, que vai ser uma partida de poucas alterações, poucas substituições. E até a importância de fazer esse rodízio, de fazer esse gerenciamento entre os jogadores, né, Dudu? A gente precisa ter os 11 inteiros ali, seja os 10 e quem seja esse 11º, que pode ser o Maicon, de repente, pode chegar e roubar a posição, né? Mas eles têm que estar inteiros, senão vai complicar muito, né? E nisso também eu não falei, a gente tem que, às vezes, contar também com o Juliano, né? O Juliano hoje entrou também, fez um feijão com arroz ali, mas assim... Porque também a partida, a hora que ele entrou, estava resolvida. Sim. Ter conversado no vestiário, mas assim, concordo. A gente, principalmente assim, não é nem a questão do banco, né? Nós não temos homens de frente que possam entrar para garantir um placar, buscar um empate, enfim, fazer o gol da vitória. Tem que ser realmente com os 10 que vão iniciar e com essas poucas opções que nós temos assim. Mas assim, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, né? O elenco que a gente falou, chegamos com eles até aqui, agora tem que aproveitar essas oportunidades. Eu acho que o Corinthians vai ter que contar muito com, já falei aqui, com o Cássio, e também acho que com a inspiração e um dia bem elevado do nosso maestro Renato Augusto. O Roger Guedes e o Yuri Alberto estão cada vez mais se entrosando, né? Nessa semana, os dois marcaram nas duas partidas.
mostrando a importância, o crescimento deles nesse momento decisivo do Corinthians, e até para dar uma aliviada também no Renato Augusto, não ficar só nele, né? Ele participa do primeiro gol, enfim, tem sua importância, é claro, mas aqui na Irmandade acabou sendo eleito 2 vezes seguidas o Roger Guedes, né? O nosso camisa 10, vivendo talvez o melhor momento dele com a camisa do Corinthians, né, Ana? Com certeza. Eu acho que ele se encontrou ali com o Yuri, com o Renato Augusto, até o UOL já tá chamando do trio RYR, né? Eu acho que eles estão muito bem, eu acho essa um pouco mais de vantagem, porque a gente não tinha isso quando a gente disputou contra o Flamengo na Libertadores. Então, eles não tinham muito com o que se preocupar lá atrás, né? A gente não dava muito perigo. Agora não, agora a gente tem jogadores que estão se entrosando, são jogadores de qualidade e que podem fazer a diferença ali. Eu acho que se a gente conseguir sair na frente, aí eu acho que o jogo muda. O importante também é que, além deles crescerem, um jogador que vai estar, né, a gente não teve o Renato Augusto, né, nos 2 jogos pela Libertadores, e um jogador que chegou e está muito melhor agora do que antes é o Fausto Vera, né? Também vai dar uma outra consistência no meio campo nessas partidas aí na final. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Vamos ler os comentários aqui. O Misael falando, vamos Corinthians. Misael que comprou a camiseta do Corinthians. A camiseta do Corinthians, não sei, ele deve ter comprado a camiseta da Irmandade. Misael comprou uma camiseta da Irmandade essa semana aí. Enfim, tá aí o link na nossa descrição. O pessoal comprar a camiseta, a caneca da Irmandade. Lembrando que a gente está colocando ela a preço de custo para vocês. Enfim, a gente não fez um volume grande, exatamente porque a gente não sabe quanto que vai vender. Enfim, a gente também não tem esse dinheiro todo para gastar assim. Mas está lá o preço da caneca, mais o preço que o Mercado Livre, que a gente está colocando no Mercado Livre, cobra, enfim. E o frete, que aí é sempre no Mercado Livre, é pelo comprador, né? Mas tá aí pro pessoal usar a camiseta, usar a caneca da Irmandade, divulgar um pouco o nosso podcast e ajudar aí. E fazer sucesso, né? Porque essa camiseta da Irmandade tá lindona, não tá, Dudu? Tá muito bonita aí, ficou muito legal aí essa. Aí, ele falou que já chegou. Já chegou aí. Boa. O Carlos Adriano tá se perguntando do Paulinho, nunca volta. O Paulinho deve voltar o ano que vem, né? Uma contusão séria que ele teve no joelho. Vai demorar um pouco, né, Ana? Pelo que eu saiba, só o ano que vem mesmo. Não vejo nenhuma previsão dele por enquanto. O que a gente espera é a volta do Michael, né? Sim. Que se contundiu logo no começo Foi da primeira partida, não foi? Foi. Na Libertadores, e teve uma fratura, né? E já tá fazendo um trabalho. A ideia que a comissão técnica falou é que o Michael volte no jogo contra o Atlético Paranaense, se não me engano, né? Isso. No final de semana que vem. A gente fez 2 nesse ensaio valendo, né? Fizemos 2 jogos e temos mais 2 antes da final, né? O próximo jogo contra o Juventude na terça-feira. É um dia diferente, mas terça-feira, 9h30 da noite. Não é na quarta, é na terça-feira. E no sábado, de novo, embalos de sábado à noite na Neoquímica Arena, né, Dudu? 9 horas contra o Atlético Paranaense. O Juventude é um time que está lá atrás na tabela, enfim, virtual rebaixado já, né? O último colocado, lanterninha. O jogo é fora, mas a gente espera que o Corinthians consiga aí ganhar mais 3 pontos nesse time do Z4. O jogo mais difícil vai ser contra o Atlético do Paraná na Neoquímica Arena, né, Ana? Eu acho que a semana do Corinthians vai ser meio complicada. Não, assim, porque eu acho que vai com o time B lá para Caxias do Sul. Então, assim, o Juventude é um virtual rebaixado, tem poucos pontos, mas o nosso time B não é um espetáculo, né? Uma Brastemp, né? Que nem tinha aquela propaganda antigamente. Então, tipo, acho que vai ser uma semana complicada. Depende do que vem o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense titular tem um time encrespado, um time bom. Então, acho que não vai ser tão fácil assim, não vai dar pra dar essas bobeiras que nem a gente deu com os 2 jogos aqui, não. Se vier com o time titular, a gente acaba perdendo o jogo. Então, eu acho que vão ser 2 jogos difíceis pro Corinthians nessa semana. Um que o Corinthians vai transformar difícil e o outro por ser difícil mesmo. Mas você acha, Dudu, que ele vai entrar com tanto time B assim nessa partida de fora de casa contra o Juventude? Como é que você vê essa semana aí do Corinthians? Então, eu acho que contra o Juventude vai ser um time mais mexido do que um jogo contra o Atlético Paranaense. Até em função da viagem, né? A viagem, ter o desgaste, tudo. Como o primeiro jogo também é em casa, né? Então, eu acredito que contra o Juventude vai o time. Acho que vai acabar sendo o Cássio, precisa ver se ele não vai dar uma poupada no Fagner. Provavelmente a zaga também vai mexer um pouquinho.
Não sei se o Fábio Santos joga essa, pro Piton jogar contra o Atlético Paranaense. O Fausto tá fora. O Renato Augusto acho que não vai pro jogo. Acho que não vai pro jogo contra o Juventude. Não vai nem viajar, minha opinião, acredito. E aí precisa ver também a questão do nosso setor ofensivo, né? E contra o Atlético Paranaense precisa ver também que, eu concordo com a Ana, que o Atlético Paranaense vem. Porque se nós estamos preocupados com a final da Copa do Brasil, eles estão preocupados com a Libertadores, né? Eu sei que é mais adiante tudo, mas eles também não vão querer perder jogador agora por contusão, né? Por alguma dividida, uma entrada assim. Eles precisam dos pontos, mas assim, acho que... Vou repetir o que a Ana falou, concordo. Acho que nós vamos transformar um jogo de terça mais difícil, mas acho que sábado vai ser apertado. Eu vejo um jogo mais apertado, mas acredito que dá pra ganhar. O que eu achei interessante dessa partida, que deve ser mais complicada, mas é no nosso estádio, é que talvez seja um ensaio mais à vera, né? O Atlético do Paraná tem um time mais redondinho, né? Vai ser um jogo mais complicado. E contra o Juventude mesmo, enfim... Espero que não seja tão B assim esse time, né? Porque se o nosso time B talvez estivesse ali brigando com o Juventude ali, né? Nosso time B não inspira muita confiança e ainda mais vendo os reservas que entraram hoje, como entraram, sei lá, num jogo já decidido, não conseguiram fazer nada, né? Não conseguiram criar grandes coisas, não conseguiram... Fico preocupado aí com o nosso time B. Enfim, e agora, nesse espírito democrático, de democracia, de eleição, eu vou propor uma brincadeira aqui pro pessoal da Irmandade, pra gente eleger, e essa é difícil, hein, porque os candidatos não são grandes coisas não, hein, eleger o melhor zagueiro, o melhor meio-campo e o melhor atacante do Corinthians dos últimos 4 anos, né, de 2019 para 2022, né, 2018 não conta, porque foi o ano da eleição. Vamos lá, Dudu. O seu melhor zagueiro do Corinthians nos últimos 4 anos, quem foi? De 18 pra cá? Ele falou que 18 não conta agora. 18 não conta. Não conta, ele é de 19. Mas não muda muita coisa, 18 não vai 19, mudar muita coisa, que na verdade... Você tinha escolhido um de 18 que não tá em 19 pra frente? Não, mas eu vou explicar, vai. Meu melhor zagueiro, eu vou pela regularidade, o Gil. Eu vou no Gil agora, justamente porque o meu voto era entre Gil e Balbuena, mas o Balbuena só, se a gente for pegar de 19 pra cá, ele só jogou agora, ele se transferiu no meio de 18. Então, vamos de Gil. Que de 18 ele também jogou bem pouco, né, Ana? Ele jogou 6 meses, até jogou julho. 6 meses, Enfim, eu acho que é o Gil mesmo, não tem outra opção na nossa zaga. E na verdade nem nas outras posições. Depois eu fui parar pra pensar, falei, caramba... Você ferrou no atacante. Que deserto que foi esses últimos 4 anos do time do Corinthians, pelo amor de Deus, né? E a gente ainda conseguiu conquistar um paulista ali no 19, né? Enfim, vamos pensar no meio-campo do Corinthians, mano. Começa você agora. O melhor meio-campo do Corinthians nos últimos 4 anos. Aí é difícil, porque eu pensei em 3 nomes. Jadson, pelo 2019, ali até o finalzinho de 2020. Renato Augusto, porque tá fazendo esse ano. Mas eu vou dar o meu voto para alguém fora da caixinha, que é o Ralf. O Ralf? Interessante. Quando ele saiu, o Ralf? Ele saiu... 2020. Final de 19, né? Com a chegada do Thiago Nunes. É interessante, Ana, o seu pensamento do Ralf, que acho que ele é merecedor, enfim, ele jogou muita bola com a camisa do Corinthians. Não sei se esse último ano de 18 foi o melhor ano dele, mas eu entendo mas é só pelo... E eu hoje uma menção honrosa pro Sornoso. Eu ia falar isso, eu ia dar uma menção honrosa pro Sornoso. Mas dentre esses, eu pensei exatamente nos mesmos nomes que a Ana, mas assim, acho que talvez vocês vão ficar um pouco bravos. Eu vou votar no Ralf também, mas confesso que eu quase fiquei com o Gabriel. Porque eu acho que como o Gabriel, como é de 19 pra cá, ele jogou mais e foi mais constante. Mas acho que pelo histórico, por tudo, eu também fico com o Ralf. Mas faço uma menção honrosa aí pro Gabriel e pro Sornosa. O Sornosa é pelo que ele tá fazendo por outro time, Dudu. Aí não tá vale. Ótimo, tá ótimo. Aí mas ele agradeceu a torcida do Corinthians hoje na entrevista, pô. O meu voto vai pro Renato Augusto. Acho que a gente teve um deserto completo até a chegada dele ali no nosso... Enfim, teve o Juliano que já melhorou e tudo mais, mas não consigo pensar nos jogadores mais antigos que vocês trouxeram aí. O Ralf,
Rafa jogou muita bola com a camisa do Corinthians, mas 2019 ali não foi o ano dele. Não foi um ano que ele jogou muita bola. Eu acho que o Renato Augusto, que é o... E se ele não tivesse vindo, ia ser o Juliano, ia ser o Duqueiroz, pelo que ele tá fazendo esse ano, sei lá, não ia conseguir puxar ninguém do passado. Porque, pelo amor de Deus, a gente sofreu demais aí no nosso meio campo. E a Ana falou que vai sofrer no ataque, então eu vou falar pro Dudu primeiro. Dudu, vamos lá. O melhor atacante dos últimos 4 anos. Na verdade, o mais fácil era a zaga mesmo, né? Meio campo e ataque tava complicado. Mas vamos lá, aí eu vou falar assim, eu vou, na brincadeira, fazer uma menção honrosa ao Jô, né? Pelo também histórico, mas não vai ser meu voto. Meu voto, se é nesse aspecto, eu vou pro Roger Guedes. Mas o Jô, porque dos que a gente teve atacante, né? Como o Jô ficou 20, 21 e uma parte aí de 22, pelo que ele... Talvez mais pelo histórico, que nem eu falei, a menção honrosa. Mas de atacante, pelos que a gente teve, aí vai de Roger Guedes. Tô achando que você tá olhando muito o 2017 do Jô e não o 19 pra frente. Mas enfim, vamos lá. E você, Ana? Eu tava na dúvida, porque o nosso artilheiro de 2021 era o Jô, 2020 o Jô. E eu tava nessa dúvida e tava pensando nisso na hora que o Roger Guedes arrancou e deu pra direita, deu pra esquerda. Aí eu falei, não... É o Roger Guedes. É unânime aqui na Irmandade. O nosso melhor atacante dos últimos 4 anos é o Roger Guedes. Não tem como... Eu acho que não tem como ser outro. Quando a gente olha os últimos... Enfim, acho que o Jô jogou mais vezes. Enfim, até pela maneira como ele saiu. Ele podia ser muito melhor do que ele jogou. Essa é a verdade, né? O Jô desistiu, desencanou de novo, né? Ele fez isso algumas vezes durante a carreira dele de desistir. Aí quando ele volta, ele consegue jogar. E agora tá desistindo. Acho que dessa vez vai ser pra valer. Não volta mais. Mas assim, não tem como... Eu não vejo outro atacante bom no ataque do Coringão, a não ser o nosso camisa 10 atual, né? Mas isso só mostra o deserto que foi os últimos 4 anos do time do Corinthians, né? E pensar que a gente teve o Bozelli, que eu até apostava no Bozelli, o Wagner Love já tinha sido conhecido, mas pô, Gustavo, né? Everaldo... Tava difícil. O Roger... Teve o outro centroavante lá, Júnior Dutra. O outro que nem chegou a jogar lá, que agora tá processando o Corinthians, que veio lá da Espanha, que eu não me lembro o nome. Jonathan, né? Jonatas. Isso, Jonathan. E agora, enfim, pensando aqui, se a gente fosse eleger a revelação, a cria do terrão, melhor cria do terrão desses 4 anos. João Vitor. Eu vou votar no meu xará, no Duqueiroz. Interessante que nenhum dos dois falou do Pedrinho, né? Pedrinho que foi uma esperança ali nossa, e foi a nossa última negociação grande ali, né? Eu acho que é assim, eu acho que a gente falaria do Pedrinho se a gente não tivesse sido garfado na final da Copa do Brasil de 18. Aí talvez a gente falaria do Pedrinho. Mas como aconteceu aquilo lá, então concordo com a Ana, pro João Vitor, tudo, mas eu vou votar um pouco no Du, porque subiu meio que também às pressas, começou de lateral, lembra? E aí... demorou para ele para a posição dele e vem fazendo boas partidas aí. Precisa melhorar alguma coisa, que nem a gente já falou aqui, levantar um pouco mais a cabeça, passe, às vezes prende muito a bola, mas é um jogador que vai dar muitos frutos ainda para o Corinthians. Acho que tanto de alegrias como jogador, quanto financeiramente também. E o técnico? O técnico? Nossa, esses últimos 4 anos tem que ser o Vitão da Massa, né? Eu pra não mim, consigo. Não? Pra mim, não. Será que eu vou ter a mesma opinião da Ana? Pode ir, Júlio. Carille? Carille, sem dúvida. Eu acho que vocês estão colocando... Vocês estão poluindo com 2017 e 2018. O Carille de 2019 deixou a desejar. O interessante, eu pensei no Carille pelo seguinte, apesar de ele ter ficado meio período em 18 e você pediu 19, mas ele completou um ciclo, né? Ele fechou 19, ele começou e fechou 19 praticamente. O VP não começou, mas eu acho que vai finalizar, então estamos esperando. E não é pelo título, né? Acho que a gente estava vendo de um jeito, estávamos jogando de um jeito, o Carille conseguiu implementar um outro jeito do Corinthians jogar, e o Corinthians está se desprendendo desse jeito agora com o VP. Mas também é difícil, viu? É difícil. Acho que a gente tem as duas pontas aí E mesmo entre os jogadores, né, também ficaram... Vocês escolheram jogadores mais próximos ali do início dos 4 anos ou do final, né? E com o treinador também. Então a gente teve um meio aqui que realmente é um deserto completo, né? Um deserto completo. A gente pode lembrar o pessoal
de comprar, né, a nossa camiseta, a nossa caneca, né, Dudu? Opa, com certeza, pessoal. Camiseta aí, ó, que o Gui e eu estamos usando aqui. Gibson tava no estádio hoje. Quem foi pôde ver também. Caneca. Lojinha tá aberta, que nem o Gui falou. Preço de custo, né? Ajudar a gente aí. Quando vocês comprarem, chegar, avisa a gente aí. Posta nas redes sociais de vocês. Marca a Irmandade. Mas tá aí a camiseta e a caneca da Irmandade para quem quiser comprar. Mas então é isso, meus amigos. Vamos chegando ao final desta live, deste podcast 311. E lembrando, né, Dudu, que a Irmandade estará ao vivo de novo depois do jogo de terça-feira e depois do jogo de sábado. E na semana que vem tem domingão também, né? Semana que vem dose tripla pra vocês. Terça, sábado e domingo. Domingo, 7 horas, cedinho pro pessoal acompanhar a Irmandade, sempre falando do Coringão. E Ana, lembra nossas redes sociais aí pro pessoal, por favor. Vamos lá, a gente tá ao vivo no YouTube, no Twitter e no Face. Além disso, a gente tem o Deezer, o SoundCloud, o iTunes e o Spotify, o TikTok, o Telegram, o Instagram, todos eles Irmandade Corintiana, com TH, por favor, excetuando o Twitter, que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. E tem aqui no link, na descrição, o link para comprar a caneca e a camiseta, por favor, gente. Colaborem aí com a gente. É isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Conto com vocês durante toda a semana aí. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians.